eu sinto uma ansiedade extremamente grande. E quando eu faço a ingestão de bebidas alcoólicas, essa ansiedade diminui drasticamente. Não somente diminui, como também me traz uma sensação de alívio, de bem-estar, de tranquilidade. Consequentemente, eu passo a associar o alívio dessa ansiedade terrível ao uso do álcool. E o álcool é um ansiolítico. Algumas pessoas não sabem disso, mas o álcool ele não é somente um depressor do sistema nervoso central. E muitas vezes as pessoas começam a usar substâncias por causa das atribuições que elas fazem às substâncias. Por exemplo, se você está muito deprimido, geralmente as pessoas que têm uma tendência maior à depressão, geralmente costumam fazer o uso dos estimulantes, cocaína, crack, metanfetamina. Os ansiosos geralmente tendem a usar substâncias depressoras do sistema nervoso central, álcool, na maior parte das vezes, né? A gente vai ter também os inalantes voláteis, que também são depressores do sistema nervoso central, mas eles não se encaixam no contexto que eu quero expor aqui. Então a gente precisa entender o seguinte: se eu estou muito depressivo, eu passo eu sinto depressão, eu uso uma substância estimulante e eu sinto o alívio da depressão, eu fico mais animado, mais alegre, me sinto mais vivo. Então eu passo a atribuir essa minha vitalidade ao uso dessa substância. E isso muitas vezes começa a explica de início a dependência da substância. Inicialmente, a gente usa a droga, na maior parte das vezes, vamos falar por curiosidade. E é verdade. Por quê? Porque eu não tenho como falar que eu estou usando para aliviar a ansiedade, porque eu nunca usei, eu não sei o efeito que isso faz, a não ser se me falarem. Mas quando me falam, eu fico curioso. Então sim, é verdade, é muito verdade quando falam acerca da curiosidade e da influência das pessoas. Em 95% dos casos, a primeira experiência que as pessoas têm com drogas, que é o uso experimental, ocorre por causa da curiosidade e da influência de pessoas. Depois que você faz o uso experimental, aí você começa com essa questão das atribuições. Você passa a atribuir o alívio da ansiedade, que é uma sensação terrível. E os sintomas de ansiedade são enormes, são vários, são diversos, né? Você tem sudorese, taquicardia, falta de ar, suor nas mãos, pensamentos invasivos, insônia, enfim, diversos sintomas, são muitos sintomas mesmo. E é a parte mais assustadora para a instalação da dependência química é que o álcool ele realmente anula esse mal-estar. Ele realmente anula. Inicialmente ele vai suprir a necessidade do alívio da ansiedade. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer esse papel muito bem feito. E isso é um grande problema, né? Porque aí o indivíduo tem uma personalidade compulsiva e obsessiva e ele vai passar a fazer o uso compulsivo e obsessivo. E é fato que o álcool vai fazer esse papel majestosamente de reduzir a ansiedade. Então, nesse contexto, o que a gente precisa entender? Que é necessário um tratamento para a ansiedade. Porque senão, todas as vezes que o indivíduo sentir a ansiedade, ele vai se lembrar da sua fonte de alívio, que geralmente é a bebida alcoólica, o álcool, o etanol. Quer seja destilado ou fermentado, mas é o álcool no final das contas. Então a gente precisa atacar o motivo principal, a causa, que nesse contexto que eu estou expondo aqui, é a ansiedade. Então se a gente trata o transtorno por uso de álcool e a gente não trata a ansiedade que o indivíduo tem, ou a depressão, mas eu estou pegando aqui a ansiedade para ficar mais fácil, a ansiedade vai fazer com que esse indivíduo
volte a ter aquilo que nós chamamos em enfrentamento de habilidades sociais de expectativa positiva no uso da substância, ou seja, se eu usar a droga, esse mal-estar passa. Então, a expectativa positiva é exatamente o que o nome fala, você espera um resultado positivo no uso da substância. Muitas vezes é nesse momento que o indivíduo volta ao uso de substâncias, e muitas vezes ele não volta porque ele é um sem vergonha, um mau caráter, ele volta porque ele está realmente se sentindo muito mal com uma psicopatologia chamada ansiedade e que dentro de um tratamento de 3 a 6 meses não foi abordada, porque o alvo dos profissionais foi a dependência, foi o transtorno por uso do álcool, mas não o que levava esse indivíduo a fazer o uso da substância. Então a gente acaba por ter um indivíduo que sempre irá retornar ao uso das substâncias. Quer dizer que o indivíduo pode voltar a usar por causa da ansiedade? Sim, não é que ele pode, ele vai voltar a usar se ele tiver um diagnóstico acertado, um diagnóstico responsável, com profissionais gabaritados. A gente vai olhar, a gente vai avaliar e perceber que o uso de álcool desse indivíduo é um efeito colateral de outro problema que ele possui, no caso, a ansiedade. Então, o problema de raiz é a ansiedade. Então, todas as vezes que o indivíduo usa, ele usa em busca de aliviar-se do mal-estar gerado pela ansiedade, que é terrível. Só quem já sentiu ansiedade, quem já teve síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, sabe o que é. E então, quando o indivíduo ele fica ansioso para beber, ele não está ansioso para beber, ele está ansioso para sentir o alívio da ansiedade que ele está sentindo há muitos dias. Então, na verdade, na mente desse indivíduo não está beber, ingerir álcool, mas está sentir a sensação de bem-estar que esse comportamento de consumo de álcool traz. Então, geralmente esse é um mecanismo, né, que a gente precisa aprender a entender melhor. E isso serve para todos os contextos: depressão, pânico, insônia. Né? Por exemplo, insônia é algo que muitas vezes não é abordado. O indivíduo ele não dorme, mas quando ele bebe, ou quando ele fuma um baseado, ou quando ele fuma um beck, ele dorme. Então ele passa a atribuir uma boa noite de sono, entre muitas aspas, né? Ele passa a atribuir uma boa noite de sono ao baseado. Então ele pensa assim: poxa, se eu fumar um beck eu durmo melhor. Aí o indivíduo sai da clínica, mas a insônia desse indivíduo não foi tratada, não foi abordada, não foi vista, não foi olhada. Então, quando esse indivíduo sai com o sono desorganizado, então ele vai para as expectativas de resultado positivo. Poxa, se eu fumar, eu durmo bem, cara. Só vou fumar para dormir agora. Então, esse indivíduo ele entra num processo de negociação e de auto-barganha, né? Ele barganha com ele mesmo, ele barganha com os pensamentos dele e ele então ele decide usar para se aliviar da insônia, ele decide usar para se aliviar da depressão, né? E muitas vezes o foco do indivíduo não é a droga, por isso que a gente precisa olhar para as psicopatologias ou para as comorbidades psiquiátricas que geram incômodos nos indivíduos, muito grandes os incômodos, e muitas vezes, e na maior parte das vezes, as drogas sim, as drogas atendem essas necessidades de um modo majestoso, as drogas respondem muito bem, né? Infelizmente. Então o indivíduo ele encontra uma justificativa, ele encontra um motivo para continuar usando, e muitas vezes no consultório eu ouço o paciente falar: poxa, Sérgio, a minha droga, o beck que eu fumo, me ajuda mais do que os remédios que eu tomo. Então eu não vou tomar remédio, eu vou ficar fumando meu baseado. O álcool que eu bebo me deixa menos ansioso que os remédios que eu tomo. Por quê? Porque geralmente a abordagem farmacológica ela é escassa, ela é ridícula, muitas vezes extremamente rudimentar. E é por esse motivo que muitas vezes, é dessa forma que eu muitas vezes, como profissional, eu explico o motivo das recaídas. Se você gostou desse conteúdo, segue, curte, comenta e compartilha.
Até a próxima.